Nós estamos aí nos aproximando da data comemorativa, o Dia dos Pais, e eu quero então falar sobre este tema, pai. Qual é o pai mais venerado? Qual é o pai mais lembrado? Qual é o pai que mais vem na memória no Dia dos Pais? Infelizmente, de certa forma, infelizmente, aquele pai que já desencarnou, já fez a passagem, está em outro plano, não está mais presente conosco. Eu, quando tinha em torno de 40 anos, meu pai partiu, fez a passagem. Eu estava vendo uma reportagem muito importante esses dias, muito importante, coisa rara no mundo, né? Que o nosso querido, nosso amado Tony Tornado, né? Nosso Michael Jackson brasileiro, como dizia Dercy, o Tony Tornado completou 90 anos e, pasmem, o pai do Tony Tornado ainda está vivo. Então, isso são poucos, é para poucos. Então, qual é o pai? Qual é o pai mais lembrado? Normalmente, não estou dizendo que seja total, mas normalmente é aquele pai que já foi, já partiu, o pai lembrança, o pai saudade. E temos que cuidar para não chegar a esse extremo. Nós vamos observar certas condutas, certas coisas. Eu lembro de uma amiga, uma querida amiga, um dia chegou para mim muito triste, muito abatida. Ela havia ficado viúva há algum tempo e ficou com uma filha menina para criar, bem jovem, bem criança. E um dia, numa discussão familiar, esta menina disse para ela: mãe, eu preferia que o meu pai tivesse vivo e que tu tivesse morrido no lugar dele. E ela ficou muito magoada. Eu disse: não se magoe, por isso é natural. Mas como assim natural? Natural, ela está falando de um pai ausente. Ela está clamando por um pai ausente, aquele pai que não tem mais o beijo, não tem mais o carinho, não tem mais o abraço. Agora suponhamos que de fato ele estivesse aqui, presente com ela, e você já tivesse desencarnado, possivelmente ela estaria dizendo ao pai: papai, eu preferia que tu tivesse morto e mamãe estivesse viva comigo. É natural, é natural. A dor da ausência é terrível. Então, nesse Dia dos Pais, é um dia para se pensar na questão do pai. Ah, mas o meu pai é estranho, o meu pai é errado. Ah, é? Quem tiver um pai perfeito, entre em contato comigo que eu quero que ele me adote, eu quero ele para mim. Meus filhos também querem um pai perfeito. Todos nós queremos um pai perfeito. Não tem, para começo de conversa, nós somos filhos imperfeitos. Que nós somos espíritos aprendizes, vamos parar com isso. E é justamente nas diferenças, nas falhas, nos erros, nas turbulências da vida que nós temos que buscar abrigo uns dos outros. Vamos entender toda essa questão da vida. Eu lembro do pai, eu abraço o meu pai, eu vou na casa do meu pai, fazer um churrasco lá com o pai, porque é Dia dos Pais, sobrou 364 dias no ano, que não lembra tanto do pai, às vezes nem lembro do pai. Mas todos nós, de alguma forma, ausente ou presente, nós temos pai, porque faz parte do contexto da formação de uma família. Porque é os desígnios de Deus, porque nós temos essa ligação genética com o pai, temos, mas olha que a ligação espiritual, de familiaridade espiritual é muito mais intensa. Nós viemos aí nos enrolando em reencarnações dentro de um ciclo muito grande,
porque a nossa família espiritual ela é imensamente maior do que a família carnal. Aliás, nós nem conhecemos todos os parentes. Quantos parentes meus que morreram até idosos eu nunca vi. Não conheci. Então a questão do pai, se ele é o pai, ele não é o pai que eu desejo, vamos orar por ele porque ele precisa de oração. O que nós não podemos fazer é viver odiando. Eu tive muitos conflitos com o meu pai, eu não entendi o meu pai. O meu pai tinha uma péssima mania de falar coisas irritantes. O homem que me irritava. Quando eu chegava agitado perto dele, ele levantava aquela mão dele com a maior calma do mundo e me dizia, calma. O melhor juiz é o tempo escambau, eu quero resolver hoje e agora. Hoje, do alto dos meus 60 e poucos anos, como meu pai tinha razão, não ataque a fera pela frente, você se machuca. Quando chegávamos empolgados com alguma coisa, o pai jogava um balde de água fria na cabeça da gente. Meu pai tinha mania de dizer assim, cuidado, vassoura nova, varre muito bem. Olha que eu odiava aquilo, mas o pai é terrível. O pai estava certo. Vassoura nova, varre muito bem. Quando a vassoura não é de boa qualidade, lá para fora se fazia vassouras, né, montava com carquejo, com sei lá o que mais, da própria vassoura vermelha, fazia vassoura. E quando não era de boa qualidade, eram 2, 3 varridas no pátio e soltavam, ficava só os galhos, né? Então, quando a vassoura não é de boa qualidade, ela não varre bem, não adianta. E meu pai estava certo. O meu pai estava certo. Ainda bem que há tempo. Eu comecei a olhar para aquele homem e entender que aquele homem não era perfeito, mas que era um sábio. Eu tive um pai sábio, muito sábio. E o meu pai se tornou sábio. Sabe quando que o meu pai se tornou sábio? Quando eu comecei a enxergar as qualidades dele. O meu pai se tornou um pai favorável, um pai maravilhoso, quando eu comecei a olhar para ele de outra forma. Eu não transformei meu pai, mas eu consegui ver que enquanto eu tinha aversão ao que ele dizia, meu pai era péssimo. Meu pai era péssimo. Mas quando eu comecei a identificar as qualidades do meu pai, eu comecei a ver que eu tinha um pai fabuloso. Eu tinha um pai genial. Meu pai foi um pai que eu tenho o maior orgulho de dizer que ele partiu preparado como um espírito de luz como poucos. O meu pai. Mas eu comecei a desbravar, a garimpar, a ver as coisas que meu pai dizia. Eu disse, mas não é que eu tenho um pai maravilhoso? Agora, se passarmos a vida inteira procurando só o defeito do nosso pai, vai encontrar, meu Deus, manda vir uma carreta, a carreta é pouco, manda vir um trem, manda vir navio, para carregar todos os erros dos nossos pais. Porque eu tenho a triste informação de dar que o seu pai não é perfeito como o meu não era. Mas o que nós vamos eleger? O que nós vamos eleger? Nós não podemos tratar o nosso pai como trata um técnico de futebol. Enquanto está ganhando, ele é o cara. O dia que errar uma partida, que o seu time perder, ele é crucificado, ele é escrachado, é mandado até embora. Eu nunca entendi essa ignorância tão horrível que existe, né? Ignorância. Então, qual é o seu pai? Eu vou dizer para você. O seu pai está na sua visão. Está na sua concepção. Seu Oscar, o senhor não conhece o meu pai, porque vocês não conheceram o meu. Mas um dia eu parei e comecei a ver, não parei, esse velhinho não tem só erro, não. Aí eu comecei a deixar os erros do meu pai, que ele tinha farturas de erro, e comecei a buscar a legitimidade, eu comecei a buscar a essência, o conhecimento, a sensatez do meu pai, e vi que ele era muito mais rico de acertos do que de erro. Então,
Depende do pai que nós temos. O pai que nós elegemos faz parte também. Estou dizendo, pai não é nenhum bichinho perfeito. Não. Mas nós temos que entender que o pai depende muito do nosso olhar voltado para ele. O pai, dia dos pais. O pai, quem sabe, no Natal. Ou aquele pai que se vai no cemitério levar flores para ele. Qual é o seu pai? Qual é o seu pai? Nós crescemos e temos filhos, e os nossos filhos às vezes também nos olham de maneira tão estranha, né? Conflituosa. Nós vamos colocar este dia com amor, com carinho, honrando essa criatura tão preciosa em nossa vida, nosso Pai. Que o amor de Jesus e nossa querida e amada Mãe Santíssima esteja com todos nós para sempre. Que assim seja.